Bom, formalmente, boa noite, né, já que estamos gravando. É uma honra e um privilégio entrar na casa de vocês, onde vocês estão, espalhados pelo Brasil. Tem gente próxima, tem gente distante, tem gente que conhecemos de muitos momentos, tem gente que é nova no ambiente, né? Não só no ambiente virtual, mas no ambiente de sala de aula. Tá, nós temos mais gente entrando ainda, né? Então, estamos começando uma caminhada nova, com muito ânimo, com muita alegria, dando graças a Deus por ter irmãos, né? Vocês são irmãos em Cristo, que estão nesta caminhada com o curso de Teologia da UBRA. Para quem não me conhece, então, eu sou Clóvis, né? Sou coordenador do curso de Teologia. Estou aqui nesse ambiente como coordenador, tá? Antes de mais nada, antes de ser professor de uma disciplina. Eu estou abrindo oficialmente, então, esse programa de pós-graduação, uma especialização em hermenêutica, em teologia e Bíblia, tá? Esse curso já tinha sido ofertado no passado, até 2020, nós tivemos a última turma, e aí durante a pandemia, por falta de interessados, ele ficou hibernando um pouquinho, tá? E tem gente tentando acessar e não está conseguindo. Só um instante, eu vou ver se eu consigo liberar o espaço aqui. Só um minuto. Tem mais gente aqui querendo entrar. Eu já dou a palavra para vocês. Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp. Bom, o que nós vamos fazer hoje à noite é mais ou menos o seguinte. Nós vamos nos conhecer um pouquinho, né? Como não é um curso obrigatório no sentido de ter momentos síncronos com todos os alunos, certo? Então, quem está no ambiente vai ter esse privilégio que vocês têm, eu também tenho, de conhecer vocês. Eu estou já projetando o ambiente aqui para a gente poder ir diretamente a ele, tá? E daqui a pouco eu explico porque eu estou acessando através do professor Huber, que inclusive já deu discurso, né? Eu vi que ele já estava todo empolgado, né? Já vendeu aí até o curso, né? Um pouquinho, né? Fez uma de vendedor aí, né? Mas ele fez bem, tranquilo, professor Robert. Então, eu estou dando graças a Deus por vocês com a gente. O grupo está aumentando, hoje ainda tivemos ingresso de mais 3 alunos, que ainda estão em processo de ingresso. Então, nós vamos seguir uma pequena agenda, né? O nosso momento aí durará no máximo 1 hora. Vai depender de vocês, né? Aqui nós somos como o Paulo, a gente começa a falar e de repente a madrugada adentro acontece, né? É um cara que morreu, né? O problema é que eu não ressuscito ninguém, né? Se vocês começarem a falar demais, aí a gente vai até amanhã, né? Mas não é o objetivo é que a gente fique em 1 hora. Então, volto a dizer, o encontro aqui hoje é com o coordenador, mais do que com o professor, tá? Mas a gente vai também mesclar as duas naturezas, de coordenador e de professor. E aí vocês vão explicar por quê, certo? Então, para a gente poder rapidamente se apresentar, ou pelo menos dizer quem a gente é, acho que é importante, tá? Para a gente poder se localizar no tempo e no espaço. Eu vou abrir aqui o ambiente virtual para me desfazer dele, para não precisar continuar com ele aberto, né? Então, eu vou fazer uma rápida explicação. Com certeza, vocês já devem ter visto os videoaulas, né? Das semanas de estudo, né, da introdução e das 2 semanas de aula. Espero que elas ajudem um pouco, né, no sentido de nos ajudar a caminhar na disciplina, tá? E aí nós vamos depois passar, então, para o nosso momento, eu vou abrir espaço para vocês, e aí nós vamos conversando juntos, tá? Eu vou explicar por que eu estou acessando aqui como Huber, tá? Nós temos um papel na teologia, nessa pós-EAD, onde o professor ele é chamado de curador e o tutor acompanha os alunos de perto, tá? Então, em outras palavras, por questões legais, a UBRA ela não vincula o professor diretamente à sala de aula. O que o professor faz? O professor acessa
indiretamente via tutor, como eu estou fazendo, eu estou usando o link aqui do professor Hubert, que vai fazer o meio de campo entre vocês e eu, o professor em si. Já dou a palavra, Fabiano, só um instante. Então, o que vai acontecer? Eu estou acessando o ambiente, eu não tenho acesso direto, vocês têm acesso comigo por e-mail, vocês têm meus dados, têm meu WhatsApp, tudo podem usar, mas no ambiente virtual vocês vão usar o Hubert como ponto de referência. Por que a Ubra faz isso? Eu estou explicando isso de início por questões trabalhistas, ok? Então, porque eu sou, digamos assim, aquele que montou o conteúdo. Para a gente ofertar um programa com baixo custo, tá, que a gente está fazendo, essa pós, ela custava, no passado, ela custava 3 vezes mais, nós reduzimos o valor para que, então, os alunos tivessem condições de fazer, e realmente está surtindo efeito. Tá? Nós tivemos um grupo considerável de interessados, a matrícula está se confirmando, então, o papel de mediador entre a instituição, professor, tutor e alunos, se dá pelo tutor. O tutor vai usar, então vai ter acesso ao ambiente, aí o professor Hubert está aqui, ele vai ser o mediador entre vocês, tá? No sentido de tentar responder o que vocês pedem, mas ele tem contato comigo. Eu sou o curador, o professor é o curador da disciplina, ele responde pelo conteúdo. Então, para evitar processos trabalhistas, que são comuns entre o nosso mundo acadêmico, né, mais em instituições, né, quem trabalhou carteira registrada sabe que isso é comum, então nós temos essa responsabilidade. Eu estou aqui como professor da disciplina, mas também como coordenador. Vou acompanhar vocês de início ao fim do curso, tá? Tanto é que eu vou abrir espaços, nós vamos depois agendar os espaços que nós vamos ter nesse início de curso, né? Não só em função da disciplina, mas também em função do próprio curso. Fiz questão de ser o primeiro professor de vocês. Eu vou ter mais 2 disciplinas, especialmente no segundo semestre com vocês, tá? Mas eu fiz questão de acompanhar para vocês terem toda a segurança de que vocês vão começar e terminar o programa. E vocês têm meu WhatsApp, vocês têm ele, né, da coordenação, vocês têm e-mails, né, vocês receberam. Então, são os canais legais que vocês têm para se comunicar. Nesse ambiente virtual, então, vocês já têm disponibilizado a partir de hoje a primeira disciplina, Hermenêutica Bíblica, ênfases históricas e atuais. Vocês têm acesso a palavra do professor da semana, né, que apresenta a disciplina, né, vocês devem ter visto isso, tá? Vocês têm o plano de aprendizagem, toda a orientação, o calendário, tá? O professor Hubert vai trabalhar especialmente com as salas de integração, tá? São as salas de cada semana, e também com o ambiente de mensagens. Utilizem esta plataforma. Quando vocês têm alguma coisa que vai além do ambiente virtual, significa uma questão pessoal, que envolve alguma dificuldade gerada por alguma relação, pelo ambiente, vocês têm a mim como recorrer como coordenador. Mas também, se vocês têm alguma questão e o professor Hubert não consegue resolver, como professor, eu estou, né, atrás dele para fazer isso. Esse é meu papel, tá? Como curador do conteúdo. Então, vocês vão ter isso aqui como caminhado. Por isso, vocês têm 2 professores no ambiente. Isso é importante, né? Hoje eu participei de uma reunião. A teologia, aliás, a modalidade EAD da Ubra é a única em todos os cursos EAD que tem 2 professores em cada disciplina. Geralmente, os cursos EAD têm um tutor que cuida de todas as disciplinas. Nós investimos muito ainda. A Ubra ainda é uma das primeiras que começou com EAD, tá? E nós estamos, então, fazendo isso. Então, vocês têm 2 professores. Vocês têm a mim e tem o professor Hubert, né, como professores da disciplina. Isso é importante. Então, por questões legais, o professor Hubert vai aparecer, mas eu estou por trás dele. Então, isso vai valer para qualquer professor daqui para frente. Os demais professores também vão agir da mesma forma, certo? Então, vocês vão ter aqui as chamadas semanas de estudo, né? Eu já fiz até uma palavra do professor para a primeira semana e para a segunda semana.
antes disso, né? Eu já antecipo que semana que vem, na quinta-noite, que vai ser o dia que nós temos agendado para a gente se encontrar, nesse horário eu estarei pregando na capela do seminário. Até depois eu vou compartilhar o link, se vocês quiserem assistir. Sei que agora está acontecendo a devoção no seminário, o professor Gerson Linden, que vai ser um professor de vocês, está pregando lá. Tá? Inclusive, eu vou pregar sobre o texto que vocês vão usar aqui depois como referência de João 4. Tá? Então, a gente está tentando aproximar ao máximo vocês do conteúdo que está interligado das disciplinas, como eu expliquei no vídeo de introdução, mas vocês estão, então, fazendo um curso onde as disciplinas elas estão interligadas, tá? Não é que uma depende da outra, vocês vão fazer isoladamente o material, vão estudar, mas, por exemplo, eu sei que o professor Linden, lá na exegese do Novo Testamento Epístolas, vai usar a carta aos Efésios. E aí nós já temos um exercício onde vocês vão analisar, vão olhar como o autor interpretou a armadura do cristão em Efésios 6, 10 a 17, com base numa hermenêutica contextualizada, atual, certo? E aí, claro, que vocês têm que entender o que é uma hermenêutica atual. As disciplinas são organizadas em 4 semanas, tá? Basicamente é isso. Vocês têm aqui todo o material. Então, vocês começam a partir de hoje, tá? Abre o espaço. As atividades avaliativas, como eu expliquei, já estão abertas. Vocês não precisam deixar isso para a última hora, né? Eu até sugiro, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar ao professor Hubert, vocês podem fazer elas e perguntar para mim por e-mail, tá? Não precisa mandar isso para o grupo todo. Clóvis, você pode dar uma olhada no que eu escrevi? Tá bom? Tá ruim? Pode ser ampliado, eu vou ajudá-los, tá? Por exemplo, a primeira atividade é uma atividade, aqui estou falando das atividades avaliativas, que é resumir as ideias de Lutero e de Calvino sobre Gênesis 3,15, e aí comparar com Jó, certo? Lembra que vocês estão interpretando a Bíblia, vocês estão usando a Bíblia como intérprete. Hoje de manhã, numa disciplina, eu usei o Salmo número 8, onde Davi diz que Deus fez o ser humano um pouco menor que ele, tá? E colocou ele como coroa da criação. O ser humano é coroa da criação. Aí Jesus diz lá no Sermão do Monte que Deus cuida da gente como seres humanos melhor que... Quer dizer, se ele cuida de um lírio, se ele cuida dos passarinhos, imagina como ele cuida de nós. E aí, para explicar o João 8, eu usei o texto de 2 Samuel 11. Alguém sabe o que está escrito em 2 Samuel 11? Os pastores que sabem a Bíblia de cor e salteado. Peguei vocês, hein? Professor Hubert, o que está em 2 Samuel 11? 12. Reprovado, 0. Brincadeira. O que está, Matheus? Ali é justamente quando Natan vai falar toda a história de Natan e Davi. Alguém salvou a história de Natan depois que Davi tinha cometido adultério com Batseba. Quer dizer, Davi sentiu na pele como Deus ainda continua amando ele como criatura. Deus assim fez, por exemplo, lá com Adão e Eva, mesmo pecando, mesmo sabendo que são pecadores, Deus cobre o corpo deles, né? Deus não os abandona no seu pecado. Então, de novo, nós vamos ter princípios para ler a Bíblia. Então, essa é a disciplina que vocês têm diante de vocês. Vocês têm uma disciplina de princípios hermenêuticos e nós queremos aprender com ênfases históricas e atuais, certo? Então, as ênfases históricas, eu pego 2 exemplos, Lutero e Calvino, como eles interpretaram o texto de Gênesis 3,15, certo? Através de um artigo de um pastor da Argentina, né? Talvez o que é da Argentina aqui, o pastor Jorge, que é da Argentina, depois ele vai falar, ele conhece, né? Pastor Enio Cives, tá? Ele fez um artigo publicado, como é que interpretar isso é história, hermenêutica histórica. E depois eu pego Jó, como Jó se sente também agraciado por Deus, mesmo passando por todas aquelas dificuldades, certo?
Então, Jó ainda tem o texto de Jó ainda é cristológico, né? Já dou a palavra, só um pouquinho, certo? Deixa eu terminar aqui que eu já vou abrir espaço para vocês. Então, esse é o exercício hermenêutico. E aí, por final, as ênfases atuais vão aparecer quando, na segunda parte da disciplina, especialmente a partir da terceira semana e da quarta, vocês vão estudar 2 textos de exegese, né? Obviamente que o texto de João aqui, o exegeta é longo, o texto é longo, vocês não precisam necessariamente estudar todo o texto, mas vocês vão ver como o cara que estudou João 4, que é o encontro de Jesus com a mulher no poço, e Jesus vai curar o filho, acho que de um centurião, se não me engano, lá no final de João, tá? Como esse cara fez uso das ferramentas atuais de hermenêutica para interpretar o texto. Não uma hermenêutica pós-moderna, mas as ferramentas pós-modernas para se ler o texto. A mesma coisa acontece com o texto de Efésios 6, tá? Que é o texto da armadura do cristão. Então, os 2 autores aqui fizeram uso da hermenêutica atual. É isso que é a disciplina. Então, vocês concluem a disciplina escrevendo um trabalho, né? Não tem limites, né? Menos ou mais, né? Vai depender muito da reação de vocês, que é uma atividade aqui, vai concluir a disciplina, onde vocês vão, então, mostrar que esses textos aqui apresentam uma análise sólida, né? Uma exegese, como que chama aqui em cima, né? Do texto, do primeiro texto, uma hermenêutica, deixa eu ver aqui, com rigor metodológico. O que é rigor metodológico? Quem é pesquisador sabe. Se você não seguir a regra à risca, você pode chegar a conclusões erradas, certo? Então, os primeiros textos aqui nos sugerem por que você tem que ser um bom intérprete. Antes de ensinar, antes de viver o texto, você tem que conhecer o texto, certo? Ok? Então, essa é a primeira disciplina no curso. Eu estou fazendo isso de introdução para mostrar a disciplina para vocês. Vocês têm aqui, eu compartilhei com vocês 2 vídeos, né, além dos que eu produzi para a disciplina. Vocês têm aqui vídeos, aqui, dicas de interpretação, que são gravações. Vale a pena investir o tempo, né? Vocês vão aprender. Tá? Aqui embaixo tem mais um sobre hermenêuticas atuais, né? Uma palestra exegese sólida em tempos líquidos, tá? E é importante, lembre-se, vocês estão na faculdade e vocês estão fazendo uma pós-graduação, ok? Vocês não estão na escola dominical, na igreja. Vocês estão fazendo um exercício, e o exercício aqui não é de memorizar, não é de explorar vocês, em investir tempo no sentido, digamos assim, de não ter um norte, né? Que vocês tenham um norte muito claro. E, para concluir, né, se vocês não conseguirem atingir a nota 7, eu não gosto de fazer essa AF, tá? Eu não gosto. Eu coloquei aqui um exercício onde vocês vão analisar um texto de um professor de Antigo Testamento, o Rabi, né? Papai, os animais vão estar no céu? Na realidade, é uma pergunta. A futura nova terra. Então, ele analisa textos bíblicos para mostrar como o novo céu e a nova terra é uma continuação do que Deus já fez. Tá? Claro que a resposta é sim, elas vão estar na nova céu e na nova terra, certo? Então, como? Bom, o exegeta vai responder, exegese. É o que vocês estão aqui para aprender, certo? Então, se precisar fazer a avaliação final para substituir nota, eu espero que vocês não precisem. Uma coisa nova que eu coloquei hoje, não sei se alguém já percebeu, eu não tinha colocado isso antes, eu coloquei aqui uma bibliografia complementar, tá? E tem várias coisas aqui. Isso aqui é complementar mesmo, eu não vou mexer nisso aí. Se vocês quiserem fazer download desses arquivos, né? Então tem um comentário de João, tem outros textos aqui, tem livros completos, inclusive. Tá? Aqui, ó, Princípios de Interpretação Bíblica, do professor Wilson. Princípios de Interpretação do professor Wilson são 2 textos diferentes, e assim por diante. Tá? Um deles é usado no curso de teologia da EAD, da UBRA, e aí vai indo, né? Manual de Ciências Bíblicas, que vocês podem pegar gratuitamente no Kindle da Amazon, tá? Vocês têm lá das SBB, e vai indo, tá? Introdução à Exegese Bíblica, né? Tem alguns livros que eu cito lá na bibliografia.
o Entendes o que lês do Gordon, do filho Stuart, né? E assim por diante, tá? Então esses livros estão à disposição. Eu não gravei isso e não pus lá, porque eu, em tese, não posso compartilhar isso. São livros completos, tá? Então eu quero evitar problemas para a gente. Então façam, quiser copiar, copiem. Eu sugiro que vocês comprem para ter uma biblioteca. Esse é o ideal. Vocês estão numa pós, eu acho que é importante a gente ter. Tá? Dito isso, feito isso, eu apresentei rapidamente a disciplina. E vocês vão me acompanhar. Então, nós começamos hoje e vamos até se precisarmos, até o dia 17/4, mas em tese ela termina no dia 3/4. Não leva nenhum mês, certo? Então, nós terminamos. É uma disciplina por mês. São 10 disciplinas, nós terminamos o curso. Então, começamos agora. A próxima disciplina é uma disciplina mais de história bíblica. Tá? E depois vocês entram na exegese do Antigo Testamento, exegese do Novo Testamento, tá? que é a parte bíblica do curso. Tá? E a parte teológica é a parte mais ligada a tornar a Bíblia parte da realidade que nos cerca. Essa é a parte teológica. Como? Através do estudo, né? Do estudo bíblico, do estudo da igreja, da retórica, que é a organização de, por exemplo, de uma mensagem ou de um discurso, a parte do aconselhamento, tá? E a parte, faltou um elemento da ética. Tá? São 4 princípios que a gente utiliza aqui. Ética tem a ver com como o Espírito Santo usa a palavra de Deus para mortificar o pecado atual. Tá? Não sei se alguém entende que justificação é o que Deus faz e santificação é o que o cristão faz. Está errado. Isso não é bíblico. Tá? A justificação resolve o problema do pecado original, porque é a obra de Cristo que nos perdoa, e a santificação é a palavra de Cristo que vem ao encontro do nosso pecado atual. Tá? É isso que acontece quando o Espírito Santo nos diz o que está escrito do 2º mandamento ao 10º mandamento para vivermos a vontade de Deus. Certo? Isso é santificação. Eu gosto muito, tem um livro aqui, isso nós vamos aprender na ética. O que é a ética? Não existe uma ética cristã, existe uma ética de um ser que tem Cristo consigo. E o ser que tem Cristo consigo continua ainda 100% justo e 100% pecador. Ele só é justo quando a palavra de Deus vive nele. O apóstolo Paulo diz isso. Né? O bem que eu sei que devo fazer, não faço. E aí? Então, a santificação é a aplicação da palavra de Deus ao pecado atual. É isso que aconteceu com Davi, como Mateus lembrou. Se vocês lerem o texto lá de 2 Samuel, capítulos 10, 11 e 12, vocês vão ver que o Davi maquinou uma coisa fantástica, né? O que ele faz para matar Urias? Faz de tudo. Inclusive pede para Urias ir para casa deitar com a mulher para ela conceber. E ele não vai. Urias não desobedece à autoridade. Certo? Vai lá, deita para ver se... E não deu, ele não foi. Lembra? Leia a história de novo. Urias era para ir para casa, não foi. Urias era para... Né, ele obedeceu à autoridade, ele não desobedeceu. E Davi fez de tudo para que ele quebrasse os mandamentos. Davi quebrou do 4º até o último mandamento da 2ª tábua. Se vocês olharem bem. E aí o Natan teve que dizer de novo, você não é dono. Davi pecou contra o 1º mandamento e contra todos os demais mandamentos, a partir daí. Então é interessante isso, não? Isso é um assunto da ética, né? Vamos ver isso mais adiante. Perfeito? Já tiveram a noite de aula, já são 19h25, eu disse que não ia falar muito, né? Mas esse é o problema do Prunzo, para quem conhece, já teve uma aula, já falou demais, né? O Fabiano já está dando risada, né? O Fabiano foi meu aluno ano passado, já está criando problema não aí para mim, né? Bom, dito isso, eu agora quero que o professor Hubert se apresente, tá? Se coloque à disposição. Eu sempre lembrando que esse vídeo vai estar à disposição do grupo. Os encontros todos vão ser gravados, tá? Eu fiz, hoje à tarde, eu participei de uma reunião de coordenadores. Baixa um pouquinho o volume da TV para mim. Hubert, só um pouquinho. Desliga isso, por favor. Hoje à tarde eu estive numa reunião de coordenadores e comentei que eu faria essa live com vocês e que eu vou continuar fazendo a live, com exceção da quinta que vem, tá?
Quinta que vem eu vou estar na capela, vou estar pregando nesse horário, e aí na próxima quinta nós vamos estar juntos, né? Vocês podem trazer as questões de vocês. Ah, não estou conseguindo, né? Venha, a gente está aí para isso, tá? Vocês não vão estar sozinhos, vocês podem estar, sei lá, na Bahia, acho que a Viridiana está na Bahia, né, Viridiana? Depois eu vou abrir o espaço, né? O Ilmo está no Paraná, né? O Diogo está no Rio de Janeiro, o Matheus está onde, Matheus? Da Rondônia? Maranhão. No Maranhão e assim por diante, tá? Tem alguns espalhados por aí. Os outros eu vou descobrindo aos poucos, tá? A Sônia está em Curitiba, tá? O Neander está ali em Santa Catarina, e aí vai indo, tá? Então a gente vai se descobrindo e vai se conhecendo um pouquinho, certo? Então esse é um grupo que vai aumentar, nós vamos ser em torno de uns 27, 28, se não me engano, tá? Um grupo consideravelmente muito bom, espalhados pelo Brasil inteiro, tá? E queira Deus que a gente seja uma bênção, não só mutuamente entre nós, mas seja uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, especialmente ouvindo a palavra, aprendendo melhor a ler a palavra, né? Porque esse é o objetivo da parte bíblica, né? Vencer essa barreira histórica, linguística, né? Mas também deixar que o Espírito Santo quebre a nossa natureza que nos afasta de Deus e faça de nós anunciadores, né, desta mensagem. Professor Huberto, seus minutos de glória, por favor. Ok, obrigado, professor Clóvis. Como eu tinha conversado já antes, quando nós estávamos informalmente conversando, especialmente o Matheus, Irmo, Sônia, eu acho que era nós 4 que estávamos antes, eu já havia dito, eu moro na cidade de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Quem não conhece aqui, ela fica a meia hora de Gramado, 1 hora de Porto Alegre, mais ou menos. Estou trabalhando na Ubra, como eu coloquei, eu acho que na minha apresentação ali há 10 anos, desde 2010, 13 anos desde 2010, e aí tem a formação em teologia, formação em ciências sociais, e eu estou concluindo agora o doutorado em educação. E vai ser uma coisa muito boa trabalhar com vocês, aprender com vocês, e acho que seria muito bom se nós conseguíssemos, nesses encontros síncronos, trocarmos ideias entre nós, vocês trazerem, e nós termos uma troca de informações aqui. E como o professor Clóvis colocou, vocês podem entrar e falar comigo através daqueles links dentro do aula ali mesmo, ou através de mensagem, vocês podem falar particularmente comigo, ou se quiserem mandar um arquivo maior, mandarem pelo e-mail. E aí a gente sugere, a Ubra sugere, eu reforço essa ideia, procurem usar o e-mail que vocês estão recebendo, ou já tem da Ubra, que é aquele rede.ubra.br que vocês têm, tá? Quem não tem acesso a ele ainda consegue entrar no autoatendimento, ali vocês conseguem acessar esse e-mail, criar uma senha, porque isso facilita para nós que fica, o que vocês mandarem por e-mail vai ficar registrado dentro dos anais da disciplina, dentro da página da Ubra mesmo. Aí fica uma coisa mais formal que a gente vai trabalhar com vocês. Então, para termos esses registros, que isso quem nos cobra muito é quando vem o MEC fazer uma visita, ele nos cobra esses registros formais. Continuo trabalhando com vocês, posso passar meu WhatsApp para vocês também, se for o caso, se for um assunto mais rápido para a gente conversar, mas aí eu tenho por base, eu converso no WhatsApp e depois eu remeto ou para o Meet, ou para o e-mail, ou para a mensagem, para nós termos registro, porque o WhatsApp não serve como registro diante do MEC, tá? Estou aberto a falar com vocês a qualquer momento. A gente está, como disse o professor Anselmo, praticamente 24 horas à disposição de vocês. Nem sempre vai ser possível responder na hora que vocês entram em contato com a gente, mas eu procuro de o mais rápido possível responder as questões que vocês trazem, para que a gente possa ir resolvendo, até porque o curso é muito dinâmico. Se eu demorar para responder para vocês, isso pode significar para vocês um prejuízo em termos de avaliação, um prejuízo em termos de aquisição de conhecimento ou de remover alguma dúvida que vocês tenham. A princípio, não sei se tem alguma pergunta, mas basicamente vamos nos conhecendo no correr do curso aí. Tá, pessoal?
Ok, professor Uber. Ok, obrigado pelo toque, né? Vocês estão percebendo que nós temos pessoas que querem ajudar, né? Nós estamos aí para isso, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir a ordem de chamada aqui para ver quem está no ambiente, tá? A Liona está por aí? Acho que não, né? Ana Maria? Não. Arilson? Tá aí, né, Arilson? Sim, sim, estou aqui. O senhor se identifica, por favor? Eu sou Arilson Lima da Silva, eu sou sacerdote católico, estou aqui em Santarém, oeste do Pará. 10 anos de padre, sou missionário do Verbo Divino, uma congregação que está completando 150 anos, fundada na fronteira da Alemanha. Toda a minha formação foi em São Paulo, filosofia, teologia, e tive aulas com alguns luteranos, inclusive o falecido Milton Schwantes, tive aula com ele, e também tive aula com a professora Heide, que era uma pastora luterana, deu aula mais aulas do Antigo Testamento, junto com o professor e doutor, no caso, Milton Schwantes. Aí, como eu estou aqui em Santarém, atuo na pastoral carcerária e na pastoral urbana da cidade de Santarém, na Arquidiocese de Santarém, e vi a propaganda, e como pelas referências que eu já tive em São Paulo, eu resolvi fazer esta graduação. Eu tenho uma pergunta, eu vi na sua fala, professor Clóvis, as referências são muito mais voltadas ao ambiente luterano, tanto no campo da reflexão e eu acho que também não necessariamente na metodologia, mas não seria... Eu que tenho uma outra formação que não é no campo luterano, embora tenha conhecimento desses aspectos também de grandes teólogos revivistas luteranos, mas com a minha visão católica de outros autores, né, na questão da hermenêutica, a gente não teria nenhum problema nesse sentido. Ou se houver alguma... Olha, senhores, muito obrigado pelas suas considerações, fico muito feliz. Nós não somos da linha do Schwantes e nem da outra professora que tinha uma ênfase lá em São Paulo, não sei se era presbiteriano metodista, né, no colégio lá, né, eu conheci porque eu tive aula também com o Milton, tá? Eu morei 1 ano em São Paulo, tive a oportunidade de ter aula, era vizinho praticamente dele. Semana retrasada eu participei de uma banca de doutorado da PUC do Rio, tá? Foi fantástico sobre o aspecto exegético histórico da Igreja Antiga, e aí eu posso lhe dizer que nós, luteranos e a Igreja Católica, com a relação à exegese, está muito próxima, tá? Então eu acho que se o senhor usar... Eu usei essas ferramentas por ser um exercício. Se o senhor, por exemplo, ler João 4, né, e quiser usar um outro autor do que eu estou sugerindo, o senhor tem a liberdade de fazer a análise. O que eu estou pedindo, não estou pedindo um exercício extremado, visto que nós temos aqui alunos que não têm teologia, como o senhor tem, tá? O senhor já tem uma caminhada teológica aquém, né, da maioria dos alunos aqui. Eu estou pedindo um exercício apenas no sentido de identificar aquilo que caracteriza uma hermenêutica atual, tá? Que é a ênfase, por exemplo, nos gêneros literários, no uso do texto, não como pretexto, mas texto de fato. O senhor deve lembrar disso nas suas exegeses. Eu dou graças a Deus que, por exemplo, um dos textos que estão ali é editado pela Paulus, tá? Então, de novo, o senhor tem toda a razão, o senhor está no caminho certo, e a gente gostaria que a mensagem universal cristã fosse... Não é para ser luterana, tá? Nós não queremos ser luteranos, certo? Tudo bem. Tá bom? O senhor fica à vontade. Obrigado. O senhor sabe que o senhor está caminhando não sobre ovos, né? Por isso, eu não estou usando aqui uma linguagem luterana, eu estou usando uma ferramenta, tanto é que eu estou comparando, por exemplo, inicialmente Lutero e Calvino,
né? Não estou desrespeitando um, nem julgando um contra o outro, tá? Porque são heranças que a gente tem, né? E a gente gostaria de colocar à disposição, né? Tudo bem. E, aliás, esqueci de comentar, nós temos um aluno que vai fazer estágio com a gente agora, que é egresso da graduação, que está fazendo doutorado na PUC aqui no Rio Grande do Sul. Eu não disse onde eu estou, né? Eu estou em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Tá? E do lado, eu estou no Seminário Concórdia, dentro do Seminário Concórdia. E esse aluno vai fazer estágio com a gente e vai trabalhar as questões exegéticas do batismo e da ceia, tá, pastora, padre Arilson, certo? Tudo bem. Tá bom? Ok, obrigado. Eu agradeço sua contribuição. Né? Por nada. Ótimo. Diogo, você que está no Rio de Janeiro. Deixa eu ver para abrir a câmera aqui. Boa noite a todos. Eu sou o Diogo, aqui do Rio de Janeiro, membro da igreja da IELB, da Igreja Luterana, e recém-formado em teologia pela UBRA. E aí apareceu a oportunidade da pós, eu já engatei direto. Você não é pastor, não, né? Não. No momento eu estou como vice-presidente da minha congregação aqui da Penha. Perfeito. Eu sei que você é funcionário público, né? Isso. Eu sou ótimo. funcionário da Caixa, sou bancário. Há 17 anos. Tá certo. Graças a Deus pôde fazer a teologia, né? Conseguiu passar com o Hubert e com o Clóvis. Né? Consegui. Deu certo. E daí agora é aluno da pós. Bem-vindo de volta, né? Então, particularmente, obrigado. A gente já se conhece, né? Já tem apoiado o trabalho da igreja no Rio, né? Isso é fantástico, né? Então, olha, fazer teologia saindo do circuito do campus, do seminário, né, Fabiano? Já é uma coisa fantástica, né? No nosso tempo, Ilmo, sem pensar, né? Que dava para pensar que dava para sair dos muros do seminário, né? Aí é complicado, mas hoje dá para sair dos muros, né? Olha, gente de tudo que é lado fazendo teologia, né? Obrigado. Mais alguma coisa, Diogo? É isso, tá? A gente vai se conhecendo, tá? Vocês têm liberdade de perguntar, certo? Vocês têm liberdade de propor, ok? Nós não temos um exercício objetivo nas provas, não é isso. Ninguém está pegando aluno aí para dizer assim, quero reprovar, sei lá, a Sônia. A Sônia não pode passar, né? A Sônia tem óculos, ela não pode passar, né? O Fabiano também, né? A Vanessa também. Quem tem óculos não passa, não é isso. A gente quer ajudar vocês a serem bons leitores das escrituras, ok? E o óculos ajuda. Óculos hermenêutico, tá? Não óculos físico apenas. Fabiano, por favor. Então, meu nome é Fabiano, sou egresso da UBRA, da mesma turma do Diogo, inclusive quando a gente foi fazer a prova, né, de ingresso no seminário, a gente se conheceu em 2019. Eu sou estagiário aqui em Marechal Cândido Rondon, né? Estou fazendo estágio na congregação, aprendendo muita coisa diferente aqui, que na teoria parece que é fácil, mas na prática é bem diferente, né? Pastor Mateus também tive o privilégio de conhecer, assim como o pastor Tiago, que saiu antes, também não eram da minha turma, logicamente, né? Mas a gente teve um período de convivência que foi bastante bacana. Então, Deus abençoe o nosso ano de estudos, né? Que a gente possa usar esses óculos hermenêuticos, então. Ótimo, Fabiano. O Fabiano, ele é egresso do curso de teologia presencial, tá? E ele fez o ENAD, e no cômputo da UBRA ele teve a melhor nota do ENAD, por isso ele ganhou uma bolsa, né? Então é bom a gente... Essa é a bolsa da UBRA, tá? Não é o Clóvis que está dando a bolsa. Eu gosto de dar a bolsa para ninguém. Então o Fabiano é contemplado, e então enquanto ele está no estágio, ele tem então essa pós com a gente, né? Muito obrigado, Fabiano. E graças a Deus você está aqui com a gente, também poder acompanhar um pouquinho mais isso, né? E também está no Paraná, né? Paraná é uma terra boa, né? Pastor Ilmo. A gente sempre fica agradecido, né, pela oportunidade de poder estar aqui, sim, né? Tem a questão do mérito, sim, né? A gente se esforçou bastante para fazer as provas, mas a UBRA gentilmente ofereceu essas bolsas, né? Uma para cada curso, né? Então, eu, graças a Deus, fui um dos contemplados, senão não teria condição de estar fazendo essa pós aqui. Perfeito. Pastor Ilmo. Boa noite a todos. Meu nome é Ilmo Rive.
Eu sou formado pastor pela IELB no ano de 94. Passei pela Argentina e agora sou substituído pelo Jorge Krieger, que também daqui a pouco vai entrar aí. Mas atualmente estou aqui no Paraná, um pouquinho ou bastante fora do muro, né? Servindo a Igreja Evangélica Reformada, com quem a IELB tem uma parceria em concreto. E estou, depois de muito tempo, retornando, ou se é que se pode dizer isso, pela primeira vez a um curso oficial na IELB. Eu tenho bebido de outras fontes, eu estudei um pouquinho em outras faculdades, e agora, com essa oportunidade que a UBRA está oferecendo, eu volto novamente a me conectar à IELB, um pouquinho mais de teologia, daquilo que a gente estava meio informado, né? Eu acho que vai ser um enriquecimento bastante profundo nessa caminhada com o Clóvis. Eu ainda estava lembrando hoje com minha esposa, a primeira vez que eu fui para o seminário, subimos naquele ouro e prata lá, eu não sabia onde é que esse homem vai me levar. E o sol nasceu do outro lado, lá no seminário, no primeiro dia. Mas, graças a Deus, no ano de 86, né, Clóvis? Um domingo à noite, viajamos. E foi ótimo. Pois é, pastor Ilma. Descemos aí na frente do seminário, peguei pastor Ilma e pastor Mário Hartmann na mãozinha, os dois gurizinhos, assim, desci com eles do ônibus para deixá-los dentro do campus, né? Verdade, é isso aí. Nem me fala, mas 86. Pois é. Muito bom, pastor Ilma. Como eu disse para o Arilson, né, nós somos luteranos, sim, mas nós somos, antes de tudo, cristãos, né? E o senhor está tendo uma experiência também fora do muro, né, ali com a Igreja Reformada, que eu tive o privilégio de conhecer muitos deles, né, quando eu estava lá em Curitiba, né, a Sônia depois vai falar um pouquinho mais, mas tive a oportunidade de conhecer alguns da Igreja. Você está em Carambeí ou Castro? Não, eu estou em Arapoti. Agora em Arapoti, tá, ok. Então a gente teve contato com esse pessoal ali um pouquinho mais, certo? Muito bem, Ilmo. Se sinta à vontade e precisar, nós estamos à disposição. A Jaqueline está por aí? A Jaqueline está, sim. Por favor, Jaqueline. Oi, estamos te vendo. Muito bem. Meu nome é Jaqueline, eu sou do Rio Grande do Sul, de Canoas, fiz minhas faculdades na UBRA e na verdade, eu estou fazendo esse curso que eu sempre trabalhei na escola bíblica infantil na igreja, e teve uma época que o pastor meio que convidou todos os pastores ali da igreja Encontros de Fé, o pastor Christian Logato, Zé Figueiró, não sei se conhece, acredito que sim. Aí meio que os pastores fizeram todos eles o curso de teologia, e essa informação depois foi passada para os professores, né, da escola bíblica, né? Quem sabe vocês fazem alguma coisa, de repente, né? Interessante. Mas no fim o tempo passou, eu fiquei com aquilo no meu coração, mas eu acabei não fazendo. E agora, depois de tanta mudança na minha vida, eu não estou nem mais na igreja, eu estou morando em outro país, e eu disse, ai, Jesus. Eu estou dando aula aqui onde eu congrego, e eu tenho visto que, nossa, a dificuldade é muito grande. É diferente dos meus alunos de 10 anos atrás, que eu dava aula ali no Encontro de Fé, e eu vejo que se eu não crescer na fé, se eu não crescer em Cristo, eu não sei se eu consigo eu não sei se eu consigo passar a informação do jeito que o mundo está, né? Do jeito que as coisas estão. Infelizmente, não para melhor. Então, isso, eu já tenho falado isso no meu coração há muitos anos. Na verdade, eu fiquei procrastinando isso, né? Uhum. E agora eu resolvi fazer. Eu realmente espero crescer, realmente espero aprender, realmente espero entender para que eu possa trazer uma informação e poder ajudar essas crianças que estão tão difíceis hoje em dia. Difícil Você está onde? Explica para o pessoal. Agora eu estou morando nos Estados Unidos. Ai, daí eu disse, meu Deus, que bom, vou poder fazer o curso online, que é um curso que eu quero fazer há tantos anos. Eu disse, agora eu vou fazer. Que legal, eu não sabia que você estava nos Estados Unidos.
É porque a gente tem casa em Canoas ainda, a gente vai para o Brasil ainda, mas aí eu sempre passo essa informação daí, né? Mas eu fico meio assim. Sim, sim. Mas, Que legal, enfim, cara. aqui é muito diferente. É tão difícil as igrejas, meu Deus. E Tá, aí, a esposa do pastor Cristiano fez esse curso, sabia? sim, eles fizeram tudo o curso na época, e depois passou algum tempo que os pastores foram se formando, e eles passaram a informação para os profs. A gente fez um curso na igreja, que eles mesmos deram, foi 2 anos de curso de escola bíblica dentro da igreja, e eu fiz. Tá. Só que depois eles fizeram na Ubra, e no fim Sim. eu fui deixando. Na verdade, foi falta minha mesmo. E depois me mudei para os Estados Unidos. Eu disse, ai, Jesus do céu, tem que fazer isso. Ontem eu conversei com o pastor Márcio, que hoje trabalha com o pastor Christian, né? Que eles estão na Igreja O Caminho, né? Sim, eu sei. Você está acompanhando a história deles um pouco? Com certeza. Minha vida inteira com eles, acompanho, com certeza. Alguém de vocês recebeu o convite do pastor Márcio ontem? Não? O pastor Márcio, eu sei que mandou aí para não sei quantos endereços ontem, mais de 1000 endereços, né? Nós queremos nos aproximar. O pastor Huberto antes mencionou. E a ideia, gente, não é você estar, entre aspas, linkados a nós apenas nesse momento, tá? A nossa interação, o nosso compromisso, ele é muito maior do que simplesmente uma sala de aula. Eu acho que eu tenho a impressão, quando eu leio o Novo Testamento, eu vejo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, com exceção de Colossos, que ele não conheceu pessoalmente, tá? Ele fez virtualmente o contato, né? Mandou a carta aos Colossos. Ele conheceu provavelmente via Tito. Os demais lugares ele fez à distância, ok? Então, vocês vão, por exemplo, Jaqueline, você vai preparar uma aula. Você vai ter uma disciplina na área da educação. Você não está fazendo um curso todo de graduação. Você está fazendo um curso que vai te dar nortes de 1 ano, certo? Sim, a mesma coisa, pregação. Se alguém de vocês quer sair pregando, vocês não vão sair de cara com 1 ano pregando. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar elementos para vocês poderem ampliar. O que nós queremos? Nós queremos abrir portas para isso, certo? E vocês estão com as portas abertas para conversar com a gente. O professor Huber já abriu o espaço. Ele vai depois passar para vocês o WhatsApp. Vocês têm o meu WhatsApp, vocês devem ter recebido. Eu mandei e-mail para vocês. A gente está à disposição, tá? Então, vocês vão ter apoio formal nosso. Porque qual é o papel da faculdade, da universidade? Aliás, isso é próprio da reforma, não sei se sabiam. A reforma é assim, cátedra, púlpito. Quer dizer, o que você aprende, você anuncia, né? Então, você tem isso nós perdemos, né? Hoje, às vezes, os pastores eles chacoalham a manga para tirar da manga as coisas. E tem muita gente fazendo isso. E aí você tem razão, Jaqueline. Desculpa, eu estou olhando para baixo, porque você está num canto para mim aqui, né? Muito obrigado. Que cidade você está nos Estados Unidos? Eu estou no estado de Massachusetts, a parte mais norte, mais frio. Boston, mais fácil. Boston. Grande Boston. A grande Boston. Eu já estive lá. Na volta. Tá ótimo, então. Vamos, eu não sabia que você estava fora. Eu sei que tem gente, além de agora o Jorge, que está aí, né? Tem o Jorge Maurício. O Jorge Maurício está aí? Não, né? Nós temos o Jorge Krieger. Isso, Jorge, está por aí, Jorge? Jorge. Sim. Estou aqui. O Jorge também é de outro mundo. Jorge, por favor, se apresente. Tudo bem. Não sei se aparece a minha imagem, eu não me vejo. Não, o Rio Uruguai está barrando a tua imagem. Tu não passa pelo Rio Uruguai. Deveria aparecer. Tá escuro, tá preto. Bom. Ele deve estar uma coisa na frente. Não sei. Bom, depois vejo. Eu sou pastor da IELA, Igreja Evangélica Luterana Argentina. Eu me formei na UBRA em 2001 e pelo Seminário de São Leopoldo em 2003. Fiz o meu estágio em Moema, São Paulo, em 2002, com o pastor Alaor dos Santos. E
Estou aqui já desde 2004, janeiro de 2004, já 19 anos servindo a Igreja Irmã. E na terceira paróquia já da província de Misiones, é a mais perto do Rio Grande do Sul. E agora estou numa congregação onde estava antes o pastor Ilmo Rive, que é meu cunhado, e a esposa dele é minha irmã, e numa congregação numa cidade que se chama 25 de Maio, e fica a 30 quilômetros do Rio Uruguai, e do outro lado é Porto Mauá, e depois Santa Rosa, uma cidade bem conhecida mais perto. E estou aqui, depois de muitos anos, tratando de fazer alguma capacitação. Por fim, deu certo poder fazer a inscrição nessa pós. Obrigado, pastor Jorge, né? Esse é um problema na IELB, quem não é parente acaba se tornando parente, né, pastor Ilmo? Os cunhados, né? Então esse é o drama que a gente convive, né? A igreja é muito pequena, né? Brincadeiras à parte, tá? Mas bem-vindo, Jorge, sim. Né? Está perto da casa do meu pai também. Meu pai mora ali pertinho, também na divisa, né? Se Deus quiser. Valeu, obrigado. Obrigado, Jorge. Então, esteja à vontade também. Né? Depois nós temos o Jorge Maurício, não está. O José Aparecido também. O José Aparecido é outro egresso do curso, tá? Do presencial. Tá? Não está aqui também, né? Foi o teu colega, né, Fabiano? José Aparecido. Tá? O Josenildo está por aí. Não. Se tu apaga a câmera, por favor, ou desliga a câmera, isso, por favor. O Kenny também não está aí. O Kenny entrou hoje no sistema. Luiz Henrique. Não. Matheus de Mello. Eu não conheço. Matheus Henrique. Pastor Matheus Henrique. Uhum. Muito bem, então, boa noite a todos os colegas. Já conversei com alguns antes. Estou como pastor em Alto Parnaíba, no Maranhão, bem ao sul do Maranhão, e já eu sou egresso da UBRA também, formado em 17, e também já fiz a pós de Teologia e Ministério Pastoral em 2019. E sou formado pelo seminário como pastor, e vim para cá, Alto Parnaíba, 2020. Cheguei dia 7 de fevereiro de 2020, e dia 18 de março nós tivemos que fechar as portas por causa da pandemia. Mas desde lá estamos trabalhando, levando a palavra o evangelho também aqui neste local aqui. Muito obrigado, Matheus. Eu acompanhei um pouquinho da vida do Matheus, certo? É um drama, né? O Fabiano também acompanhou um pouquinho o meu drama, o Matheus mencionou a pandemia, né? Quando eu assumi a coordenação do curso da UBRA, foi bem no ano da pandemia, 2020. Né? Nós começamos as aulas dia 13 de março e dia 20 fechou, dia 16 fechou tudo, né? E a gente teve que se virar nos 30, né, Fabiano? Você estava... E foi um período em que a gente não parou, né? Nós não paramos, nós nos reinventamos, né? E a gente está lutando, né? A gente aprendeu a lidar diferente, tá? Hoje nós estamos de volta ao presencial, mas, Matheus, eu sei que foi um drama para vocês que pegaram a pandemia com portas fechadas, né? Teve gente que não aguentou. E teve gente que foi resiliente, acho que você foi um deles que conseguiu passar por isso, né? E que bom que você senta conosco nesse momento, mesmo distante, né? Nem sempre é fácil, né? Tá distante. Você é solteiro ainda? Sim, professor. Então, não, isso não tem nada pessoal, né? Mas a questão é de se ajudar, né? Nós estamos aqui para nos aproximar um pouquinho mais, né? E acho que os colegas aqui que estão nos vendo, né, podem também se sentir um pouco acolhidos, tá? E podem se sentir à vontade de falar uns com os outros e também com a gente, nesse sentido, tá? Arilson, os que estão mais longe, né? Olha, você tem portas abertas, né? Olha, portas bem abertas, inclusive. Tá? Não é só o microfone, não é só a câmera, né? É também a questão pessoal, né? Tá? E esse é bem interessante, essa caminhada que a gente tem, tá? Vamos adiante. Maurício, tá por aí? Não? Neander? Pastor Neander? Me veem, me ouvem? Sim.
Boa noite a todos mais uma vez. Uma grata satisfação poder estar junto com vocês nessa noite. Sou o pastor Neander, formado pelo Seminário Concórdia em 2017. Atualmente estou na cidade de Guaramirim, Santa Catarina, né, pertinho de Joinville, Jaraguá do Sul, que são uma região metropolitana aqui da minha cidade. Né? Brincadeirinha, é uma cidade bem pequenininha no meio das duas grandes aqui, mas é um lugar muito bacana. Estou há quase 4 anos aqui em Guaramirim, servindo como pastor. Também sou um dos conselheiros nacionais da GELB, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Estamos também com esse desafio aí. Tem sido muito bom, colhendo muitos frutos, e nessa noite junto-me a vocês aí para a gente juntos crescer na palavra, na fé e também na comunhão, né? Mais do que colegas apenas de turma, seremos amigos aí, né? Irmãos na fé, especialmente. Obrigado, Leandro. Obrigado. O nosso desafio é nos aproximar de pessoas, né? Jovens, velhos, todos são objetos do amor de Deus. E esse é o objetivo nosso, né? Ontem foi o Dia da Mulher, parabéns às mulheres, né? Nós fomos lembrados pela ONU de que a mulher precisa de um dia, né? Quando Jesus vai ao encontro da mulher no poço, João 4, já estou antecipando a leitura de João 4, o que Jesus faz? Uma mulher que vai buscar água e ela volta sem água, né? Mas volta com a água da vida, resgata Gênesis. Interessante, né? Na Bíblia, a mulher conversa com Deus desde o início. Não lembra? Não conversa? Sim, a mulher não tem espaço inferior, né? Eu vi hoje numa reportagem no jornal local aqui no Rio Grande do Sul, Lula edita uma lei fazendo com que homens e mulheres tenham o mesmo salário. A Bíblia diz que homem e mulher são iguais. Elas não são diferentes. Não é? Acho que é, né? E nós precisamos de leis. Infelizmente, o mundo precisa de leis, né? Para empurrar a igualdade. A palavra de Deus torna nós iguais. O apóstolo Paulo diz isso. Em Cristo somos, né, não há mais diferença, né? Bom, muito bem, Leandro. Parabéns e obrigado pela tua grande cidade, né? Que não, a gente tem que cuidar, não mudar a marcha, porque senão a gente se perde, né? Tá brincando. Não é assim também, professor, né? A minha cidade natal, no Paraná, muita gente mencionou o Paraná essa noite. Que alegria ver paranaenses aí, né? Que saudade da minha terra. Lá no Paraná, sim, lá Grande 4 Pontos é uma cidade de primeira, engatou a segunda, saiu. Tá, né? Então, mas aqui Guaramirim é um pouquinho maior. Então, tá bom. Paulinho Mantes, que está por aí. Pastor Silvio. E boa noite. Pastor Silvio, pastor da IELB, desde 1991, minha formatura, estudei em São Paulo. Nosso seminário já não existe mais lá, está agora aqui em São Leopoldo. Sou pastor aqui na congregação Castelo Forte de Canoas há 3 anos e 7 meses, exatamente. Não é? Muito feliz pelo desafio de estar aqui. Atuo como professor convidado do seminário Concórdia na área de teologia litúrgica, um desafio maravilhoso. E é uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. Pastor Silvio é meu colega aqui no seminário, né? E ele também cuida da Capela da Ubra, né? Ele é pastor na Capela da Ubra, né? Se você tiver chance de ver a capela de cima, né, Silvio? Então, eu estou aqui na Capela da Ubra agora, eu estava lá no órgão, que está tendo a formatura, e eu estava tocando lá em cima, eu estou com fone de ouvido aqui, eu estava lá na hora que pediram para eu tocar, eu tirei rapidinho, né? Eu acho que ele ligou aqui o botão aqui de fone aqui, né? Peço perdão a vocês, e foi na correria aí, né? Mas é um lugar lindíssimo, né? A gente tem culto aqui sempre nos domingos de manhã, às 10 da manhã, mas independente disso, a hora que passarem aqui pelo Rio Grande do Sul e quiserem conhecer, as portas estão abertas. Aí tem um café capixaba sempre quentinho aí esperando vocês. Café capixaba. Tem um churrasco. Que é uma das também é bom, né? Isso que é uma das mais deliciosas iguarias aí do mundo inteiro, né? Café capixaba bem passadinho, é coisa gostosa, né? Cada um puxa assado para sua brasa. Não, seu assado, tá certo. Obrigado, pastor Silvio. Eu sei que o teu colega de congregação, de paróquia, o pastor Fernando, também está no grupo, né?
né? Como ele pagou só hoje, o sistema ainda não liberou para ele, né? Diz para ele, Fernando, tem que pagar antes, né? Mas ele vai estar aí no grupo, sim. Tá? Muito bom, muito bom. Dona Sônia. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu fui batizada na Igreja Católica Apostólica Romana. E quando eu tinha mais ou menos meus 28, 29 anos, eu conheci o pastor Clóvis, né? Fui procurar ajuda, eu bati de igreja em igreja, assembleias, pentecostais, fui até no espiritismo ter Umbanda, daí fui evoluindo, encontrei o pastor Clóvis e ele me convenceu, quer dizer, Deus, né? Deus usou o pastor assim, aquilo entrou, soou, sabe, redondinho, né? E tanto que eu comento a teu respeito, pastor Clóvis, para todas as pessoas que me conhecem, conhecem você também. Eu falo bastante de você. Então, fiz a profissão de fé. Então, a partir dali, eu comecei também como professora de escola bíblica, mas a vida foi mudando, e eu, agora, atualmente, eu faço a ETE também, que é Educação Teológica para Extensão, e auxilio os pastores. Nossa, é uma maravilha, né, poder atuar na área da educação cristã, no primeiro ano do catecismo, são 3 anos de catecismo na igreja, então eu tenho a turminha do primeiro ano, e quero estar sempre me aprimorando, claro. Agora, o que me moveu mesmo a fazer o curso e a estar aqui, é ter melhorar, lapidar esse perfil, né, na questão do testemunho, porque o meu convívio é muito maior com pessoas não cristãs, né? Com pessoas que não creem. E isso sempre foi um fator de angústia, assim, né, para mim, e sempre estudando, lendo, enfim. E outra atividade que eu comecei a exercer na igreja ano passado foi liderar grupo de estudo, né? Então, tenho 2 grupos de estudo, gosto bastante. Enfim, é isso. E ano passado, né, eu me aposentei também como professora na universidade, né, sou química, mas na realidade eu trabalhei com ciência do solo. Então, me aposentei e digo, agora eu tenho mais é que enfiar a cara e ocupar meu tempo, né, com o que eu gosto, com o que eu mais gosto, que é estudar a palavra de Deus. Obrigada. Dona Sônia, me vem à memória agora o dia que a senhora entrou com as 2 menininhas na mão, as 2 filhas puxando elas, que era, né, naquela congregação lá em São José dos Pinhais, no Paraná, quando a senhora entrou lá, aquele domingo de manhã, né, frio, e me lembro, né, da conversa dos dramas, né, pessoais que você tinha e que carregávamos juntos, né? E aí o tempo que a gente passou junto, e depois, né, agora estamos 20 e poucos anos separados, né, porque não estou mais lá, né, já estou aqui na UBA há 22 anos, fez agora dia 1º, dia 22 anos que estou aqui, e que bom que a gente se encontrou, tá? Vai se encontrar de novo naquilo que nos aproximou, que foi, você era acadêmica já na época, né? Eu me lembro muito bem que o meu trabalho em São José dos Pinhais era de alto nível, no sentido de que tinha era pouca gente, mas era muita gente que tinha estudado, né? Tinha faculdade, né? Se você lembra do Paulo Ribner, do Marcelo Iagno, essa turma toda era gente de faculdade. E aí eu podia conversar com vocês num outro nível, né? Milton Silva, a Karen. Desculpa, pastor, mas é que eu tenho que contar para a turma, o pastor Clóvis judiou da gente, fez a gente ler livro e responder questionário. Você me conhece como... Computador, né? Questionário. Tá, mas agora não mais, tá? Você viu que agora as tarefas são abertas, são questões abertas, não são questões fechadas. Mas eu quero dar o testemunho de que, de novo, né? A vida, não é que a vida vai e vem, a vida, ela não tem como recuperar o passado, não tem como mudar. A vida é o agora, tá? Mas esse agora significa coragem para continuar, né? Eu acho que é essa a grande palavra, né? Já aproveito para convidar vocês, né? Segunda-feira nós vamos ter a aula magna no seminário e a aula inaugural do curso de teologia, né? E eu vou falar sobre coragem, né? Coragem para falar sobre
Cristo neste mundo, tá? Depois podemos compartilhar o card, né? Vai ser transmitido pela internet, tá? Vai ser aqui no Seminário Concórdia. Eu vou palestrar 1h30, 2 horas, tá? Sobre quais os elementos que caracterizam a coragem do cristão para dar esse testemunho, né? Então, coragem passa por cada vez mais a gente saber o que pode testemunhar, né? Professor Huber? Eu acho que ele fez isso com vocês para se cobrar quando ele foi meu estagiário, que eu mandei ele subir o morro, dar um culto em alemão lá, num lugar frio para burro. Então, aí ele foi se cobrar de vocês, acho que foi isso. O professor Hubert foi meu coordenador de pré-estágio, tá? Eu fiquei 1 ano com ele aqui. Ele estava numa cidade chamada Picada Hearts. Não, era Picada ainda, né? Na época, depois se tornou Nova Hearts, né? Então ele me obrigava a subir morro aqui, e frio, gelado, e era um jipe todo aberto. Nós tínhamos dificuldade para se esquentar, né? Nem me fala, tá? Isso aqui eu estou cobrando. Hoje ele é meu escravo, tá? Escravo, né? Análogo a escravo, tá? Brincadeiras à parte. Não dá para brincar com essa palavra que está aqui no Rio Grande do Sul. Se vocês comprar vinho daqui, vocês vão dizer que tudo é análogo a escravo, né? Tá toda uma bronca aqui na vinícola do Rio Grande do Sul, né? Mas não é o Robertão, não tô me cobrando, pelo contrário, né? Tu és muito querido e tens um espaço muito legal entre nós aqui, né? Vocês vão perceber isso tranquilamente. Nós temos ainda o Tiago. Tiago está por aí? Tiago com TH? Sim, sou eu. Sim, por favor, Tiago. Boa noite a todos, eu sou Tiago, pastor na Igreja Brasil para Cristo em Arambaré, aqui no Rio Grande do Sul, a 140 quilômetros de Porto Alegre. Eu tive minha primeira experiência com teologia pelo curso livre da minha denominação, em 2006, 2007, onde eu tive o prazer de ter aula de grego com o professor Gerson, e hebraico e Antigo Testamento com o professor Assir. Em 2021 concluí o bacharelado em teologia pela Unicesumar. Em 2022 eu concluí a pós-graduação em Novo Testamento e agora estou ingressando nessa nova caminhada junto com vocês. Tá. Muito bem, então que bom que você conheceu. O professor Assir não está mais entre nós, ele se aposentou este ano, quer dizer, ele terminou a vida ativa dele, tá? E o professor Gerson continua, então você vai ter aula com o professor Gerson, sim. Então, se você se lembra das aulas de grego, né? Você vai ter grego com o professor Gerson. Não, claro, não vai ser o grego da época, né? Como língua, né? Mas você vai usar grego, sim, no sentido... É uma questão de ferramenta, tá, gente? Não se assuste, vocês não estão... Viu, Jaqueline? Não precisa ter medo que você não vai... Ninguém vai tirar teu scalpo aí, vai explorar vocês para memorizar coisas. Não, vocês vão aprender teologia no sentido não pragmático, né? Teoria e prática tem a ver com o pensamento de que a fé é uma coisa teórica e a vida é prática. Não, o Espírito Santo faz a gente viver a fé, né? Aliás, vocês sabiam que pó fala? Cinza fala? Vocês sabiam? O que vocês acham? Pó pode falar? O que vocês têm em Tiago? Você acha que o pó pode falar? Partindo do princípio que nós somos pó, então, falamos. Então, o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus soprou sobre o primeiro ser humano o fôlego da vida? O que ele soprou? Soprou vida. Soprou vida? O que é a vida? É aquela mesma vida que a mulher ganhou quando ela bebeu da água, certo? Esse é o novo nascimento. Pó se tornando vida. É o Espírito Santo. Então, nós éramos pó e do pó nós ganhamos vida. Nós vamos voltar a ser pó por causa do pecado, certo? Mas nós vamos ter vida novamente. E é isso. Deus não abandona a sua criação, tá? Por mais que Satanás, sim. Aliás, Satanás é o único que está no quinto dos infernos. Os demais podem sair, né? Deus salvou o mundo. Deus salvou a sua criação. Deus não deixou Adão e Eva perdidos no espaço. Deus não deixou Davi. Deus prometeu, disse para Judas, você vai me trair. Disse para Pedro, você vai me trair. Mas tem saída a situação de vocês.
Judas, ele não sabe o fim de Judas. Nós não podemos dizer o que aconteceu com Judas. Com Pedro, nós podemos dizer. Pedro voltou-se. Não voltou? Percebem? Sim. Então, de novo, olha o exercício teológico que a gente precisa fazer à luz desse aspecto pastoral, pragmático. Esse é o lado teológico, é Bíblia, palavra de Deus, e o aspecto teológico. Então, percebam essas duas palavrinhas. Eu vou usar muito elas, certo? Então, vocês vão ser teólogos. Teólogo é aquele que manuseia a palavra que pode dizer ao pó, tenha vida. Deus não pode mentir. Deus não mente. Satanás é que mente. Vocês estão captando. Então, vocês são pó e ao pó vão voltar por causa do pecado. Mas Deus não nos deixa no pó. Então, vocês são pó, ou nós somos pó, que falam. Né? Do pó, né? Ninguém mais é pó. Nós ganhamos alma vivente. Para mim é o Espírito Santo que entra lá em Gênesis. Para mim é o Espírito Santo que entra lá no poço quando a mulher, com coragem, viu, Sônia? Vai lá e fala para todo mundo que ela encontrou a água da vida. Por que ela pode ir lá e falar? Antes ela foi escondida, ela foi num horário para ninguém ir. Né, Arilson? A hermenêutica nos ensina isso. Ela vai lá num horário porque a mulher não podia se encontrar com os homens. Perfeito, né? Não sei se o senhor entende o texto dessa forma. Sim, plenamente. Então, a mulher não podia ter relações com os homens, né? Ela provavelmente era uma, entre aspas, prostituta, não sei. Mas o que acontece? Com quem ela vai falar depois? Por que ela tem coragem para falar? Porque ela encontrou a água da vida. Não sei se vocês estão captando o que nós vamos falar, gente. Como é que nós vamos testemunhar? A Jaqueline falou desse mundo que não conhece. Nós não conhecemos tudo, mas nós temos que saber o que nós falamos. Esse é o primeiro ponto, né? Eu gosto muito de um teólogo inglês, o Alistair McGrath, não sei se conhecem ele. Ele tem alguns livros. Eu estou com eles na minha frente aqui, estou manuseando. Esse aqui eu usei no meu doutorado, Apologética Pura e Simples, Paixão pela Verdade. Ele é um anglicano, tá? Mas ele é um dos caras que diz as coisas com objetividade, tá? Se vocês quiserem, podemos ver mais adiante. Mas o que eu vou falar? Tá lá ele, tio. Vou apontar para ele, né? Então esse é o ponto da nossa existência, né? O Espírito Santo faz as coisas quando a gente menos espera. Por isso eu venho dizendo nos vídeos, né? Ler a Bíblia é perigoso. A gente pode crer nela. Né? Bom, nós temos a Vanessa. Vanessa está aí? Tá. Olá, boa noite. Boa noite, Vanessa. Eu quero dizer que já me sinto agraciada por estar numa turma com tantos mestres. A minha formação de base não é ligada à teologia, eu sou formada em administração, com especializações em logística e compras públicas, mas eu cresci na igreja evangélica, na Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Eu sou carioca, mas vivo no Porto, em Portugal, há quase 5 anos. Meu primeiro contato com a faculdade foi no sentido de cursar a graduação de teologia, mas infelizmente por conta das provas eu não consigo fazer essa logística de estar presencialmente nos tempos necessários no Brasil. Estou muito feliz, eu me sinto realmente agraciada pelo Espírito, assim, é um presente que eu recebi de Deus, essa pós-graduação, e eu percebi isso no primeiro contato que tive com o professor Clóvis via e-mail. A resposta dele para mim foi literalmente vinda do céu. Então eu estou muito feliz, com uma perspectiva muito grande de fato aprender a manusear bem a palavra que pode curar alguém, né? Então acho que essa é a nossa função como cristão, é aplicar a palavra para aqueles que precisam e principalmente para as nossas vidas, porque nós precisamos dela todos os dias para filtrar aquilo que dentro de nós ainda precisa ser purificado. Eu estou muito, muito feliz mesmo, já me sinto assim abençoada por poder beber dessas fontes todas tão sábias. Na realidade, Vanessa, você me constrange no sentido positivo, né? No sentido de ser útil. Eu acho que o apóstolo Paulo diz para Filemão sobre Onésimo. Onésimo criou problema para Filemão fugindo, mas Paulo transformou aquele limão numa limonada, né?
Então, é mais ou menos nesse sentido, Sônia, você tem desafios, nós todos temos desafios, e nós não jogamos, Jaqueline, você também está numa situação complicada, mas nós cristãos sabemos das coisas como elas são. Nós vamos enfrentar o mundo, ele pode ser pior hoje, pode ser pior o pior amanhã, né? Pode ser até pior amanhã, ele não sabe disso. Mas a gente sabe muito bem que isso não é a última palavra de Deus sobre o ser humano. A morte não é a última palavra. Deus, na verdade, não tenta ninguém. O único que Deus deixou ser tentado foi seu próprio Filho. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Mas nós pedimos para Deus nos livrar da tentação. Então, se nós tivermos, e Vanessa, você está certo, se nós manusearmos a sua palavra de forma como Jesus fez com Satanás, Satanás não nos vence, certo? Ninguém de nós vai ser derrotado, porque Deus nos deu a armadura certa, Efésios 6. Vamos dar uma olhada como essa luta não é nossa, essa luta é de Cristo em nosso favor. Né? Percebe? Vocês vão ver o texto, vocês vão se animar, como eu me animei quando a exegese de Efésios 6 nos ajuda a entender como Jesus lutou por aquela mulher no poço. Jesus é a água da vida. A mulher em si foi para buscar água, para encher um cântaro, certo? E, de repente, essa mulher saiu com vida diferente. Ele nem sabe se ela encheu os cântaros de água, mas ela tinha a água da vida, da qual ela nunca mais vai precisar beber. Né, diz o texto, né? Provavelmente ela encheu lá os cântaros, porque ela tinha que beber daquela água do dia a dia, né? Mas essa é a água que você, Vanessa, vai beber, e eu também, cada vez mais e melhor. Né? Nós temos gente de Portugal, gente dos Estados Unidos, gente de Curitiba até, que é outro mundo. Não, Curitiba não é todo mundo, né? Curitiba é uma bela cidade para morar. Se eu pudesse escolher, eu ia morar em Curitiba. Nós temos a Viridiana ainda. Viridiana, ela tá por aí? Fugiu. Oi, tá aí. Liga o microfone. Boa noite. Boa noite. Prazer estar com vocês. Vou tentar me apresentar, porque eu tenho uma companheira aqui. Não é o pastor Charles, não, né? Isso, sou esposa do pastor Charles. Que legal! Então vai ser meio difícil para a gente conseguir se apresentar, mas vou fazer o possível. Estamos na Bahia, especialmente na cidade de Eunápolis, perto de Porto Seguro. Sou formada em pedagogia, professora de escolinha bíblica, vice-presidente das Servas. E surgiu essa oportunidade de conhecer mais um pouco a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. E vai ser uma tarefa bem corrida, tendo essa ajudante aqui querendo conversar também. Prazer estar com vocês. E desculpe aí pelo transtorno da bebezinha. Não é transtorno, é ser humano. Nós estamos juntos, né? Um grande abraço ao Charles, tá? O pastor Charles foi gente da gente, né? Eu trabalhei com ele em alguns momentos, né? Muito querido. Né? A gente está junto aí, né? E ter a Viridiana aqui, né? Seguindo com os Vamos, né? Que legal, né? Isso é fantástico, né? Eu estou tremendo aqui de emoção e de sensação de que, graças a Deus, as portas estão se abrindo. Vocês são um belo exemplo de... Tá? Nós temos alguém enxerido aí no meio que não está na lista aqui, né? Grupo de Estudo Bíblico Sola Escritura, não sei quem é. Sou eu. Eu sei que é o senhor, mas o senhor pode se apresentar? Meu nome é Matheus de Melo Pinheiro. Sim. É que eu acabei aproveitando o meu e-mail aí para deixar como e-mail do grupo que eu fiz, né? E eu sou egresso da UBRA também. Eu ingressei na UBRA em 2014, me formei em 2018, aqui na UBRA de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Uhum. E foi um tempo precioso. Comecei no EAD na UBRA Canoas e depois eu pedi a transferência para cá, para Santa Maria, né? Porque eu sou daqui. E aí foi um tempo muito bom, muito precioso, aprendi bastante. Confesso que eu, assim, até uma certa idade eu não sabia o que eu queria estudar, né? Mas aí Deus
Deus foi lá e plantou essa preciosa semente dentro de mim, e então eu me apaixonei pela palavra de Deus e quero aprender cada vez mais, né? E a partir daí, quando eu estava lá pela metade do curso, né, eu digo, mano, tem que fazer alguma coisa com isso aqui, né? E aí fiz uma página no Facebook. E daí o que aconteceu? Aí fiz uma página no Facebook, que é o nome desse grupo aí, o grupo de estudo bíblico, Sola Escritura, né? E inicialmente ele nasceu para atender a congregação que eu participava antes, né, que é a igreja onde eu me converti, a Igreja Evangélica Luz do Mundo, que é aqui em Santa Maria também. E aí a gente iniciou o trabalho ali com um estudo bíblico bem básico, né? Depois a gente fez um pouquinho mais avançado ali, um nível médio, mais ou menos, ali para atender o pessoal, né, que precisava ministrar e trabalhar nos grupos ali, né? E aí, então, a partir daí, acabei fazendo essa página aí também. Então, hoje em dia eu não estou mais nessa congregação, estou na Igreja Presbiteriana hoje em dia, e aí faz coisa de 1 ano, mais ou menos. E a ideia é essa, é continuar servindo a Deus e aprendendo cada vez mais. Quem sabe a gente, Matheus, consiga te ajudar a alimentar essa tua página, tá? E com conteúdos cada vez mais claros e mais objetivos. Eu acho que esse é um meio, tá? A internet, são meios, né? Que bom que a gente pode fazer. Olha a comunicação, né? Eu, pelo menos, não estou pagando, quer dizer, a Ubra está pagando o Google Meet para a gente poder fazer essa reunião. E vocês estão em casa, vocês não precisam sair, e a gente pode usar esses recursos todos. Então, nós temos cada vez mais investir naquilo que é próprio para a gente fazer. A gente pode investir isso, né? Imagina, a Jaqueline está lá nos Estados Unidos, a Vanessa está lá em Portugal, né? O Jorge está lá na Argentina. O problema do Jorge é o Rio Uruguai, que atravessa, né? Não deixa passar ali o Fabiano está lá na cidade de Rondon, né? Isso é ruim, né? Inclusive, quando o senhor falou aí da questão do EAD, né, eu fiquei... também foi algo que me inspirou bastante a fazer a página, né? E aí esse básico que eu acabei ministrando na igreja que eu congregava, né? Depois eu acabei fazendo na modalidade EAD para o pessoal lá em Moçambique. Então tem alguns alunos lá em Moçambique, Angola, lá, que eu mando conteúdo para eles, mando avaliações, né? O questionário que, né, a Sônia falou ali, né? Dou livros e questionários para fazer. Então... Que legal. Nós temos um aluno da graduação da EAD, tem 3 milhões de seguidores no Instagram. Não me pergunte, tá? Eu tento conversar com ele uma vez, já estão chamando ele de profeta, né, agora. Tá bem, mas tudo bem, vamos conversando, né? Muito obrigado. Bom, já passamos 24 minutos do tempo que eu tinha programado, tá? O exercício da noite de hoje era esse. Então, eu acho que nós vamos ter 2 semanas agora, então, na nossa agenda. Semana que vem eu tenho a minha pregação, então eu não posso na quinta. E pelo que eu sei aqui, nós temos que entregar a tarefa até o dia 20. Deixa eu ver aqui. Hubert, me ajuda. A primeira tarefa é até dia 20 da segunda semana, né? Deixa eu ver aqui. Dia 15? Não. A segunda semana é dia 23. Avaliação parcial 1. Hoje é dia 9. Aí dia 16 e dia 23. Nós vamos nos reunir dia 23 de novo, certo? Se alguém eventualmente não conseguir, tem aquele dia para eventualmente tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, ok? Mas eu sugiro que vocês utilizem o professor Hubert na mensagem, no sistema, e a mim como um e-mail ou coisa parecida, né? Vocês têm todos os meus contatos, para a gente poder se ajudar, né? Como eu mencionei antes, para a gente poder fazer a primeira atividade, certo? Então, é dia 23 de março, é a entrega da primeira atividade avaliativa. Ela não é fechada, ela é aberta, viu, Adilson? Você não precisa dizer assim, tem que ser assim como o professor Clóvis fez. Não, eu estou fazendo uma pergunta aberta. Significa, claro, se eu pergunto, vá para um caminho, você vai ao contrário, não dá, né? Tem que ir para um caminho e ser coerente no caminho que você seguir.
Então, a gente está aberto às questões. As questões, elas são nesse sentido, né? Para que a gente possa refletir sobre, né? Como nós temos a primeira atividade, né? É uma atividade onde você vai resumir 2 ideias, né? Vai comparar Calvino e... já posso antecipar um pouco, Calvino segue digamos assim, a relação de um Deus mais... Ele é pessoal, né? Mas é um Deus mais, digamos assim, sentado no trono. Tá? O Deus de Lutero é um Deus que pé no chão. Não sei se vocês lembram, conseguem ver a diferença. O que é um cara sentado no trono e determinando as coisas, né? O ato judicial, o juiz decide perdoar um infrator, tá? Muita gente entende que a justificação pela fé é isso. Não sei se vocês... É um ato judicial. O juiz decidiu que o Clóvis, que roubou galinhas, está perdoado. Ok. Não. O que Deus faz em Cristo? É exatamente assim? Não, ele morre em meu lugar. É diferente. O quanto eu preciso morrer para me salvar? Eu não morro para me salvar. Cristo morre por mim. Entendeu? Então, na realidade, a palavra justificação, ela tem que ser entendida não em termos jurídicos apenas, mas ela precisa ser entendida em termos de benefício. Certo? Então, o sangue derramado por Cristo é um benefício para aquele que é perdoado. Não sei se captam a diferença. Então, antes de ser um ato declaratório, que é como se fosse um rei dizendo assim, Sônia, tu está perdoada. Não. Eu te perdoo porque eu coloquei alguma coisa no teu lugar, Sônia. O que eu coloquei no teu lugar? O meu corpo e o meu sangue. Por isso, a história bíblica é antes a história de Deus com a gente do que nossa com ele. Por isso eu disse há pouco. Deus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Jesus é levado. Não somos nós que somos levados. Adão e Eva caíram no conto do vigário, desculpe pela expressão, no conto de Satanás, mas foram alertados. Jesus alertou Pedro e Judas, vocês vão me entender. Jesus não engana, Deus não engana ninguém. Deus não tem essa iniciativa. Por isso Deus fala e as coisas acontecem. Né? Deus disse para Davi, esse teu filho vai morrer. E Davi sabia. Por isso Davi se veste de panos de saco enquanto o filho está vivo. No momento em que o filho que ele teve com Batseba de forma ilegal ou de forma que Deus não abençoa, o que aconteceu? Davi, no momento que o filho morre, Davi se alegra, porque a palavra de Deus se cumpriu. É bom isso? Bom, é o que está na Bíblia, né? Onde é que está o filho que Davi teve com Batseba e que morreu? Está com o Senhor. Deus tomou para si. É aquela história de Jó. Quantos filhos Jó tem no final? Tem aqueles que estão com o Senhor e aqueles que Deus deu novo para ele. O dobro. A gente sempre vê como negativo, né? Porque a tendência é a gente olhar para os olhos de Satanás, como se fossem de Deus, e não são. Nós temos que distinguir as duas coisas. Mas isso é assunto para mais adiante. Isso é hermenêutica, tá? Então, como é que nós entendemos a maldade no mundo? Ela não é produzida por Deus. Deus não é culpado pela maldade. Pelo contrário. Por que esse filho está cego? Lembra da história do cego de nascença? Quem é que pecou? Ele e os pais. Jesus não disse nenhum nem outro. O que aconteceu? É a oportunidade para que o reino de Deus se manifeste. E não para dizer quem é culpado. Porque o julgamento de Deus sobre o mundo acontece em quem? No Filho, em Jesus, e não no pecador. Isso é fundamental na hermenêutica bíblica. Tá bom? Mais uma brechazinha aí. Mais uma palhinha para a gente poder ir entendendo a Bíblia, tá? Uma palavra final. Alguém precisa ainda conversar alguma coisa com a gente, dizer algo? Eu vou colocar essa gravação depois disponível para vocês, tá? Se alguém quiser revisitar, ou os colegas que não assistiram, tá? Vão poder revisitar ela e tal, tá? A gente dá graças a Deus por essa oportunidade. São 8h30. Arilson, por favor. Como eu estive desde o início mesmo, esse material vai ser encaminhado por
e-mail. Ele vai ficar todo no ambiente virtual, tá? No aula, tá? O senhor tem acesso à aula ou não? Eu tenho um contato, eu estou muito distante aqui, eu tenho o seu contato e o contato do jurídico que entrou para a questão de pagamentos, confirmação. O senhor não tem, então, ambiente... O senhor não conseguiu acessar o ambiente virtual? Não, eu não consegui. Nós vamos ter que resolver isso, tá? Então, vamos ver se ainda hoje ou amanhã, Uber, nós vamos ter que resolver essa situação do Arilson, tá? Porque ele devia ter acesso, tem que ter um login, uma senha, é o ambiente aula, tá? Onde o senhor acessa o material. Eu vou ver por que isso não chegou até o senhor. Pode ser? Isso, eu estou acompanhando somente online. E aí o senhor tem todo... Inclusive, aliás, eu queria chamar a atenção. Então, semana que vem nós temos a aula magna, a aula inaugural na segunda. Vocês podem acessar... nós temos páginas no YouTube, páginas no Facebook, tem o material todo. Eu uso esses elementos, né, Matheus? Eu não uso para falar de mim, eu uso para falar do curso, tá? Então, eu uso essas ferramentas de divulgação. Então, vocês já têm os vídeos lá todos, certo? Vocês podem assistir quanto vocês quiserem e tal. Tá todo o material já mastigado, ok? E todo o material, então, em tese, está nesse ambiente virtual, está no aula que eu mostrei há pouco. Tá? Então, se alguém não tem acesso, precisa solicitar, usa o e-mail de contato comigo e eu solicito lá o setor responsável para liberar para vocês ou para mostrar como acessar. O professor Huber também tem, né? Vocês provavelmente receberam isso num e-mail institucional, mas às vezes os alunos não se dão conta e precisam de ajuda, tá? Então nós vamos ajudar vocês, certo? Tá bom? Muito obrigado pela companhia. Que Jesus, que é a bênção do Senhor sobre nós, permaneça com vocês nesta noite. E nós vamos nos encontrar daqui a 2 semanas, em função até da minha agenda semana que vem. Perfeito? Então, eu não estou fugindo, né? Eu estou em ambiente cultico, né? Devocional. Aproveite, se puder assistir, depois a gente compartilha. Já é o texto de João 4, né? Que vocês vão... Não vou pegar todo o texto, só um trecho, né? A aula de liturgia que Jesus dá para a mulher no poço. Adorar, não em Gerazim, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Esse é o texto de João. Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Boa noite, um grande abraço. Deus fique com todos nós. Amém. Boa noite a todos. Amém, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.